ansiedade desse adolescente, elas vão permitir que ele fuja um pouco do contexto também da realidade e que dessa forma ele passe a integrar as coisas que vão acontecendo na vida dele, né? Depois, as crises religiosas. Então, é muito comum nesse processo também que o adolescente, com relação à religiosidade, né, que ele passe por situações extremas ou de busca do ateísmo, né, ele se torna ateu, ou uma busca exacerbada por uma questão mística, religiosa, de crenças específicas. Então envolve espiritualidade eventualmente, né? Mas não está completamente deslocada do item anterior, que é a fantasia, enfim. O item 5, sintoma 5, é a deslocalização temporal. Então, o pensamento do adolescente, né, tanto em relação à questão temporal quanto à questão espacial, ela vai adquirir características muito especiais. Então, é possível dizer, né, que esse adolescente ele vive uma deslocalização temporal. Ele converte o tempo, né, em presente, em ativo, ele maneja esse tempo conforme a experiência e a vontade dele. E é natural que seja assim também, mas isso costuma ser mais um desafio para os pais também, em geral, né? Para aquelas pessoas que circundam, professores, pais, que são as figuras adultas que vão conviver e vão interferir mais nesse processo, né? Depois tem a evolução sexual manifesta, que é o sintoma 6, e nesse caso aqui, ele vai acompanhando também o desenvolvimento físico, mas a gente tem uma diferença em relação ao comportamento das meninas e dos meninos. Em geral, as meninas têm uma evolução sexual manifesta mais cedo do que os meninos. Então, não é incomum que numa mesma série, por exemplo, a gente tenha lá meninas e meninos com um comportamento muito diferente. Isso começa a acontecer, eu diria aí, a partir do 5º, 6º, 7º ano. Então, a gente tem aí alguns anos, né, de um comportamento em relação a meninas e meninos um pouco diverso, um pouco diferente. A masturbação masculina nesse processo, ela sempre foi muito bem aceita, né? Era comum até que a gente ouvir que o adolescente entra no banheiro e fica lá trancado, o menino. Agora, não é muito comum que a gente ouça se falar a respeito disso com relação à menina, né? A gente ouça falar que a menina estava ali, né, nesse processo masturbatório. Então, é óbvio que isso vai acontecer para ambos os sexos, mas aí a gente tem uma questão cultural, machista ainda, né, no ambiente em que se aceita muito que o adolescente homem fale a respeito da masturbação, mas não a menina. Agora, tudo isso está dentro do processo da evolução sexual manifesta. O 7º item é a atitude social reivindicatória. Ele se torna um contestador por natureza, até porque ele está ali depois, em conjunto lá com o sintoma 3, a necessidade de intelectualizar, ele está fazendo esse processo de fato. Então, ele começa a se identificar com temas, com valores específicos que ele acha que é justo perseguir, lutar. Então, ele vai se tornar, né, um reivindicador também em relação aos próprios direitos, não necessariamente deveres, mas principalmente direitos. E é um período de, sim, contestação. O 8º, as contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. Como eu disse agora no item anterior, então ele cobra muito por direitos, mas se esquece um pouquinho dos deveres. Essa contradição permanece, mas ao mesmo tempo a contradição ela engloba também as mudanças emocionais, né? Então é bom lembrar, né, que o adolescente ele é esse sujeito que vai se contradizer inúmeras vezes. Então, uma hora ele tem certeza daquilo que ele quer,
ora não, né? Então, muitas vezes ele é impulsivo, dominado pela ação, né? Mas em alguns momentos ele passa a avaliar aquilo que ele fez e eventualmente tentar se controlar mais, né? É, então, também é difícil que ele mantenha uma conduta muito rígida, porque, é claro, ele está nesse processo, né, de ir entendendo a própria conduta, então ele acaba sendo um ser ambulante de contradição. A separação progressiva dos pais, que eu mencionei também, então ela acaba ali muito próxima dessa questão da tendência grupal. O adolescente precisa do grupo para também poder se separar, mas é fato que hora ele vai se aproximar, hora ele vai se afastar. Esse papel não está desconfigurado em relação à questão da ansiedade paterna também, né? Então, os pais estão percebendo aquela evolução sexual manifesta, eles estão percebendo a avaliação que esse adolescente está fazendo da vida dele. Eventualmente, a gente vai encontrar pais que negam, sim, o crescimento dos filhos, que veem ainda esses adolescentes como crianças, ou que acabam sendo mais repressivos, que pontuam muito mais e perseguem os filhos. Mas é importante que esse adolescente passe a fazer, né, essa separação progressiva, e isso quem vai entender é quem está ali naquele processo. São aqueles pais, aqueles adolescentes. Então é muito difícil a gente interferir em alguns pontos aí. Quando você atende num consultório, que é um atendimento individual ou grupal para adolescentes, como eu faço também, é mais fácil daí você estabelecendo a partir do que eles vão trazendo para a gente no consultório. E, por fim, as constantes flutuações de humor e ânimo, que eu também mencionei ali, né, nas contradições sucessivas. Então, o humor, o ânimo desse adolescente, ele vai estar em constante flutuação, né? Também por conta das questões hormonais, das mudanças hormonais ao qual ele é submetido. Então, as mudanças físicas, hormonais, fisiológicas são bastante intensas e ele vai aprendendo a gerenciar isso, né? Então não dá pra gente esperar também, de fato, que o adolescente, uma menina menstruou aos 12 e você cobrar um equilíbrio emocional dela, uma constância de humor, porque é algo que nem a gente soube fazer. Se a gente retomar, né, o nosso comportamento, talvez a gente não saiba nem quando adulto, como é que a gente quer cobrar do adolescente que ele tenha essa constância. Então, essa flutuação de humor e de ânimo é de fato algo que é uma praxe, né, na vida do adolescente. Então, em relação à síndrome normal da adolescência, isso eu vou encerrando por aqui para a gente finalizar os nossos vídeos.